Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 23, dos versículos 13 ao 24. Aqui Jesus está falando com fariseus, chamando-os de arrogantes e impostores. E Jesus vai falando aqui uma série de coisas que aqueles homens fazem que, achando que estão agradando a Deus, na verdade, são uma barreira para a entrada no reino dos céus. Jesus, inclusive, fala isso logo no versículo 13. Diz que eles não entram no reino e não permitem que os outros entrem também. Por quê? Porque suas mentes estão trabalhando de uma forma em relação ao que eles acham ser o trabalho de Deus, né? Aquilo que um homem religioso, um judeu religioso dessa época aqui, faria para agradar a Deus, mas que na verdade é um monte de... é um poço de ignorância, como ele mesmo diz aqui na versão que eu estou lendo. Então, por exemplo, nos versículos 23 e 24, já no fim do trecho que a igreja nos propõe para o dia de hoje, Jesus inicia a frase, e assim ele faz também nos outros blocos de versículos anteriores, dizendo: vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Mantêm registros contábeis meticulosos, dão o dízimo de cada centavo que ganham, mas no essencial da lei de Deus, coisas como justiça, compaixão e compromisso, absolutamente básicas, vocês deixam de lado, sem nenhum remorso. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês não imaginam quão tolos parecem, escrevendo uma história de vida equivocada do princípio ao fim, nessa preocupação com pontos e vírgulas. E ele inclusive continua falando para frente, mas vamos ficar aqui neste pedaço, vamos nos concentrar nesse trecho, em que Jesus está falando sobre coisas que existem na realidade do cristão do século XXI, nosso caso, assim como existiam lá na realidade de um judeu na época de Jesus. E lembre-se, Jesus, ele é o Deus dos judeus encarnado, mas ele traz um ensino que está um passo à frente, um passo além do que aqueles homens viviam, do que o povo de Israel havia vivido com Deus até aquele momento. Então, Jesus veio para mostrar para esses homens que existia um caminho agora que passava por ele e abarcava todas as pessoas do mundo, não só mais um povo. E alguns homens desses aqui não quiseram isso, se mantiveram na prática que já existia, tanto que o judaísmo está aí até os dias atuais. E aqui Jesus está falando que eles não se atêm a pequenas coisas que são importantes, mas o essencial é indispensável. Então, para nós cristãos, nós precisamos lembrar que o essencial é indispensável para Cristo: a justiça, a compaixão, o compromisso. São 3 palavras que estão colocadas aqui por Jesus. Tá cheio de cristão aí dizendo que dá para servir a Deus em casa, que dá para ter um compromisso com Deus, do domingo sim, domingo não. Quando der eu vou à igreja. Quando tiver mais quente. Quando tiver menos quente. Quando tiver chovendo eu não vou. Dessa vez aqui eu comprei um sítio, então eu vou a cada 20 dias para esse sítio e eu vou para a igreja quando der. Quando eu estiver em São Paulo eu vou para a igreja. Tá cheio de cristão vivendo dessa forma. Uma vida sem compromisso. Uma vida que deixa o essencial, indispensável de lado. E o que é o essencial, indispensável? Compromisso com a igreja, estar presente, cooperar. Tá cheio de gente que acha que dá o dízimo bem certinho e já tá bom demais, já estou cooperando o suficiente com a igreja, já estou fazendo a minha parte. E não é. Jesus está falando isso aqui. Essa é a mente farisaica. É claro que, como ele próprio diz, isso é importante. Mas nós não podemos esquecer do essencial da lei de Deus. O essencial do que Cristo veio nos mostrar. Que nós precisamos ser pessoas justas, pessoas que têm compaixão,
pessoas que trabalham dentro do compasso da dicotomia do perdão, pessoas que vivem debaixo da graça e, porque vivem debaixo da graça, vivem uma vida grata em todos os momentos, por tudo, mesmo na dificuldade, mesmo no dia ruim, mesmo no luto. Pessoas que não têm remorso, que não guardam esse tipo de sentimento dentro de si. Pessoas que começam a praticar isso, inclusive dentro da própria igreja. Porque isto é o essencial e indispensável do Evangelho. Mas as pessoas estão como os fariseus, correndo atrás de, não, eu faço as minhas orações em casa, não, eu sou justo com Deus em relação àquilo que eu ganho, e isso é bom, essas coisas são boas. Outros estão vivendo de exercícios espirituais, não, eu só estou buscando fazer jejum, só estou buscando isso, só estou buscando aquilo, mas esquece o essencial e indispensável, que é a atitude interpessoal, que começa, como eu já disse, na igreja, e se espraia, e passa além, e vence a barreira da família, do trabalho, da escola, do convívio. Tá cheio de gente frequentando igreja, e às vezes frequenta até malemar, né? Nem é todo domingo que tá lá, nem coopera em ministério nenhum, e não consegue perdoar o parente que fez alguma coisa errada, não consegue superar uma desavença. Então, que a partir desse evangelho, nós sejamos pessoas que vivem o essencial de maneira indispensável. O essencial do evangelho: justiça, perdão, compaixão, compromisso, primeiramente com Cristo e, segundamente, entre aspas aqui, para usar uma expressão errada até, com os meus irmãos da igreja. Deus abençoe você. Até amanhã.